Então, boa tarde, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei quando vão ter acesso a essa web, né? Que acredito que a maioria vai poder participar, né? Não participar, né? Ver ela somente quando estiver disponível no site, né? Na plataforma, a web é gravada, tá? Pelo que me disseram, que leva em torno de 2, algumas vezes até 3 semanas, tá? É uma pena, né, que só está a Mariana aqui. Fez um comentário aqui. Que bom, vamos aprender um pouquinho também, os pequenos aí. Enfim, não foi feito lembrete no fórum, né, pelo menos não durante a semana, mas tinha postagem lá no mural, né, já desde o início do 19 de fevereiro, lá, quando começou a disciplina, né, já estava postado lá as datas das duas webs. Então, enfim, a culpa não é só nossa, é um pouquinho de vocês. Mas vamos lá. Então, a web de hoje é mais instrutiva, tá? É um conhecimento, assim, bem interessante, faz parte da vida moderna nossa, tá? Lógico, a vida moderna está ligada à eletricidade, tá? Mas o magnetismo faz parte de boa parte dos equipamentos eletrônicos, né? Lógico, digamos, uma geladeira é importante, né? Mas hoje em dia o computador, de certa maneira, o celular, né? Muitas vezes, acaba sendo, de certa maneira, sendo até mais importante, né? Pelo menos pelo avanço da ciência, da tecnologia, tá? Então, na web de hoje, nós vamos falar sobre isso, sobre o magnetismo, né? Ou o eletromagnetismo. Então, vamos dar início a ela aí. Então vai se dividir em duas partes. Tá, magnetismo e eletromagnetismo. Então, a primeira parte é mais de magnetismo, depois, no finalzinho, finalizando realmente, tá, o eletromagnetismo. Mas como tem na abertura da disciplina, tá, o magnetismo, né, e a eletricidade, eles estão ligados, né, de uma maneira muito forte, que daí veio a chamar o eletromagnetismo, né. Então, teve um físico escocês chamado James Clerk Maxwell, tá, que ele criou 4 equações fundamentais, né, do eletromagnetismo. Então, ele conseguiu provar matematicamente que a eletricidade, acho que está na abertura do site, né, a eletricidade e o magnetismo são as duas faces da mesma moeda. Resumindo, a eletricidade provoca o magnetismo e o magnetismo provoca a eletricidade. Ok? Ó, o motor elétrico. O motor elétrico gira, tá? Porque passa uma corrente elétrica nele, e ele tem uma bobina, um enrolado de fio lá, que cria um campo magnético. Só que ao redor dessa bobina que está girando, tem um outro magneto, né, outro ímã, digamos assim, com polos contrários, que faz ele ficar girando, tá? A eletricidade que chega a nós, 99% da eletricidade que chega até nós, ela é provocada um efeito de ímãs, né, muito robustos, muito fortes, né, que giram a altas velocidades, que conseguem injetar partículas, né, os eletrozinhos, aqueles Ezinhos lá da carga elétrica, né, que a gente viu no outro web, na fiação, no fio. Ou seja, na hora que ele começa a girar rapidamente lá, ele injeta cargas elétricas, e essa carga elétrica que chega aqui, que faz o meu computador funcionar, ou de vocês, ou celular, seja o que for, né. Lógico, o celular não está recebendo a carga elétrica lá de uma usina hidrelétrica, por exemplo, né? Mas para ele carregar, se for ligou aí numa tomada, né? Ele recebeu esses elétrons vindo de uma usina hidrelétrica. Tá, é só a usina hidrelétrica que produz, né, digamos assim, eletricidade? Não, tem uma usina nuclear, né? Tem uma usina eólica, tá? Ou uma usina termoelétrica, ou algum tipo de usina de queima de algum resíduo lá, mas mesmo assim, tem um dispositivo lá, que basicamente é um ímã, que gira em altíssimas velocidades, que injeta cargas no sistema, né, na fiação, nas linhas de transmissão. Tudo bem? O único momento que a eletricidade ela chega até nós, que não é devido ao magnetismo, ou seja, esses ímãs imensos girando, tá? É aqueles painéis chamados fotovoltaicos que tem em cima de algumas residências, né? Ou algum poste, né, em área rural. Alguém, de repente, já observou em linhas de trem, tem umas torres lá, que tem lá um aparato pequeno, tipo uma placa, geralmente
sei lá, uns 50 centímetros, mais ou menos assim, apontando para cima lá. Então, porque eles são painéis solares. Esse painel solar ele recebe a radiação e lá ele converte essa radiação, essas ondas eletromagnéticas, ó, continua sendo magnetismo, né? E injeta corrente elétrica. Só que lá não tem nada girando. O fenômeno do eletromagnetismo continua, né? Só que lá ele é feito de uma outra maneira. São chamadas junções PN, que chama que é algo mais avançado que não vem ao caso aqui. E todo o restante, usinas hidrelétricas, repetindo, usinas eólicas, aquelas torres gigantescas, aquelas hélices enormes lá, usina nuclear, né? As pessoas pensam que é o combustível nuclear que gera corrente elétrica. Não, ele somente faz alguma coisa girar, né? Devido basicamente à pressão do vapor. Tá? Essa pressão do vapor que gira uma turbina. Então, nessa turbina tem grandes, poderosos ímãs lá, né, que injetam corrente na rede. Nas usinas de Itaipu ou dessas hidrelétricas gigantescas, essas turbinas lá, ela tem uns 10 metros de diâmetro, mais ou menos, assim, são gigantescas, assim, tamanho de uma casa, assim, de largura, com altura de um prédio lá de 3, 4 andares, lá, são poderosíssimas, né? Vamos lá. Magnetismo, né? Ímãs ou magnetos. Então, alguém com certeza um dia já brincou com isso, aqueles iminhas de alto-falante lá, que ficam, eu acho que melhorou agora? É que eu falo longe do... Melhorou? Tá. Acho que é um jeito de eu falar, falando olhando para cima, daí... Então, ó, já vou explicar então aqui. Então, na parte de baixo aqui, né, tem um microfone, ótimo, inclusive, né, grande, ele é bem maior do que um mouse, assim, maior que um celular, né? Ele capta as ondas sonoras de diversas direções, tá? E quando eu falo olhando para cima, meu jeito trondoso de falar, daí o que acontece? A maior parte das ondas sonoras que saem da minha boca vai para cima, tá? E como essa cabine aqui, ela tem um revestimento acústico, então na hora que bate as ondas sonoras em cima ou nos laterais, ela não reflete, ela é absorvida. Tá? Então, na realidade, o correto é eu falando olhando para baixo, que fica na direção do microfone, daí o som chega melhor. Eu vou tentar fazer isso aí. Obrigado, Maria. Então, vamos lá. Então, alguém já brincou, né, com esses... aqueles iminhas, parecem uns pequenos cubinhos prateados lá, que tem alto-falante, né? Enfim, muitas vezes já brinquei com isso, né? Então, o que acontece? Você fica lá com aquela moeda lá, brincando, grudando, a gente chama grudar, né? Errado, né? Aquelas forças magnéticas que estão se atraindo lá, né? Com moedinha. Então, acontece o seguinte, o primeiro lugar que isso surgiu foi lá na Grécia, na região da Grécia, ó, tem verdinho aqui no mapa, né? Hoje, eu não estudei isso aqui, tá? Não vou me lembrar, mas se eu não me engano, a Grécia era toda essa parte branca aqui do mapa, né? Agora parece-me que é a atual Turquia, tá? Logicamente que a Grécia diminuiu ao longo dos anos, né? Essa região é chamada Magnésia, tá? Daí, eu não sei, nunca li, quer dizer, já li, mas não vou lembrar exatamente da história, logicamente que livro de física, essa história não é alongada, né? Geralmente 2, 3 linhas lá, mas bem provável que alguém algum dia passou nessa região e viu que tinha minerais muito diferentes dos outros, tá? Daí, como essa região, como eu falei, é chamada Magnésia, daí chamaram isso de magnetos, tá bom? Certo? Então, sei lá, alguém passou lá e viu lá que tinha o metal que surgia do chão, as pedras, né? Elas atraíam uma faca, uma espada, alguma coisa assim, certo? Daí que viu que tinha uma propriedade diferente, tá? Eu não sei bem a época disso, mas com certeza ali é antes de Cristo, tá bom? Então isso aqui é um mineral que é bem provável que brota do chão lá, né? Que surge lá, tá? Que é a forma dele, digamos, que está na natureza. Tá? Aqui, isso aqui não é mais para curiosidade, né? Então, você pode ver que tem umas partes diferentes aqui, ó, umas partes mais planas aqui. Então, isso aqui são cristais, tá? Então, todo mineral, tá? Ele cresce, digamos, né? É estranho falar isso, mas ele cresce na natureza na forma de cristais. Ele vai crescendo, tá? Então, ele tem uma única direção. Então, é essa propriedade dele, né? Que todos os sólidos têm. E no caso aqui, desse mineral do magneto aqui, do ímã, né? Isso aqui é chamado ímã natural, ou magneto ímã natural. Eu não sei se está aparecendo aqui onde está a bolinha vermelha, mas aqui no meu está cortando pelo menos, acho que cortou de vocês. É Fe3O4, tá? É ferro 3O4. Então essa é a menor estrutura desse magneto aqui,
tá? E aqui, lógico, é uma pedra, digamos, maior, né? Parece que não tem aquele formato ali bonitinho, aqueles quadradinhos subindo ali, umas torrezinhas, enfim, o cristal ali. Mas se você quebrar ela, com certeza você vai ver esses desenhos, de certa maneira, lá dentro. Então, ele vai crescendo de forma cristalina. Lógico, esse crescendo, né? Ele vai encontrando matéria e ele vai aumentando. Só que isso leva, sei lá, milhões de anos, não digo bilhões, mas bilhões de anos, com certeza, tá? Então, essa pedra aqui, com esse cristal aqui, parece pequeno, né? Tá, de repente, pelo desenho aqui, não sei, 1 centímetro, 2 centímetros, ele deve ter levado alguns milhões de anos para ter esses 2 centímetros, tá? Você consegue fazer isso em laboratório, tá bom? Só que, mesmo assim, já estudei isso, inclusive, só que você consegue fazer desses cristais, ele tem a propriedade de atração, né? Então, ou seja, tem os polos dos ímãs, né? Por que tem hora que você encosta um ímã com o outro, ele gruda rapidamente? E tem hora que ele não quer grudar, você aperta, ele não para. E tem hora que ele rapidamente gruda. É os polos. Quando os polos desses ímãs, eles são polos opostos, né? Como está aqui, ó, um polo sul, ele está atraindo o polo norte, ou o contrário, tanto faz, o norte está atraindo o polo sul, tá? É igual aquela história das cargas elétricas lá, cargas de sinais contrários, elas se atraem, a carga positiva atrai a carga negativa, cargas de mesmo sinal, positivo ou negativo, elas se repelem como essa parte de baixo aqui, ok? Por que ele está pintado aqui o norte, o sul? É só para enfatizar. Não existe como eu falei, não existe esse metal aqui lá na natureza, lá é um metal, né? Vermelho ou azul, tá? Eles colorem, né? Nos esquemas, nos livros, geralmente, é para dar ênfase, tá? Porque exatamente na metade desse ímã, tá? Ele vai ter um sul e na outra metade vai ser exatamente o norte. Sempre vai ter os dois, nunca vai ter separado, tá bom? Aqui tá perfeitinho, um quadradinho perfeitinho em azul e um quadradinho perfeitinho em vermelho e bem no meio, tá? Claro, na prática não vai ser assim, mas se você pegar exatamente esse formato aqui de um retângulo, vai ser exatamente esse metade, tá? Mas só que na prática, né, nem sempre os ímãs vão ser retangulares, né? Pode ser que um ímã cilíndrico. Então a metade de cima vai ser o norte e a metade de baixo o sul, simplesmente assim, exatamente a metade. Tá? Então, lá, novamente, os polos opostos se atraem, dá para ler aqui, e os polos iguais se repelem. Tá? Aqui, novamente, né? Então, aqui já não está aquela pintado vermelho e azul, né? Em alguns lugares verde e amarelo, uma coisa assim, tá? Mas não vem a cor, não vem o caso. Então, tá o polo norte aqui, ó, tá o Nzinho bem à esquerda, o sulzinho bem à direita, mas não, então, dessa linha aqui, que separa, né, o sul do norte. Claro, nessa região aqui, que está mais próxima da linha, a propriedade magnética do sul é bem pequena, e a do norte também é bem pequena. Quanto mais afastado, digamos, você vai aumentando. Não porque ela está ficando mais longe, porque não tem interferência. Porque bem no meio aqui, você tem um norte para um lado e um sul para o outro. Então, bem no meio, está tudo é neutro. No meio é neutro. Okay? Um pouquinho para a esquerda, vai tender um pouquinho mais para o norte, ou um pouquinho para a direita, um pouquinho mais para o sul. Tá? Então lá você começa a ter a propriedade de ação ou repulsão. Só que é pequena, porque o outro lado está próximo e está neutralizando. Então quanto mais longe você vai ficar, então aquele lado lá vai ser mais difícil de neutralizar. Ok? É igual duas pessoas puxando em extremidades opostas, assim, tá? Por que eu coloquei essa figura aqui? Essa figura aqui, ela é uma questão de vestibular, tá? Ou de prova, seja o que for. O que aconteceu? Eu tinha um ímã grande aqui e eu quebrei esse ímã. Cortei, né? Lógico, é um metal, você não vai quebrar ele perfeitamente aqui. Tá? Você tem que, digamos, cortar ele, tá? Então, digamos que você cortou ele aqui. Então, você formou essa parte esquerda, que era só o norte, ó, apareceu mais alguém, Paloma, boa tarde, Paloma. A parte esquerda aqui, que era o norte, tá? Ó, tem, digamos, vamos chutar aqui 2 centímetros, né? Então, esse ímã inteiro aqui tem 2 centímetros. Só que daí ele criou um ímã novo, né? Então, ficou, digamos, o norte agora com 1 centímetro e o sul com 1 centímetro. Mas o que aconteceu? Esse pedaço da esquerda era só norte, né? Mas na hora que quebrou, virou um ímã completo, norte e sul. Porque isso aqui, por mais que eu fale que é só norte, mas tem a sua contrapartida o sul, tá? Estavam juntos,
tá? E mesma coisa do outro lado, né? Eu quebrei ele aqui, né? Enfim, na hora que eu quebrei, eu informa 2, né? Então, ou seja, vai ter um ímã do lado esquerdo e um ímã do lado direito. Então, aqui continua sendo norte e continua sendo sul. Então, essa parte norte, digamos que ficou no mesmo lugar. Só que pense bem, aqui era um lado norte. Só que na hora que eu quebrei aqui, esse lado aqui virou o lado sul. E aqui a mesma coisa, né? O sul permaneceu no mesmo lugar, e aqui que era, digamos, também fazia parte do sul antes de quebrar, né? Cortar e tal, ele se tornou o norte. Por quê? Porque isso aqui é chamado de princípio da indivisibilidade dos polos magnéticos. Indivisibilidade. Eu não consigo dividir o ímã, né? Se o ímã tem o polo norte-sul, na hora que eu quebrar, eu vou continuar tendo o norte-sul. Você pode ir quebrando isso de certa maneira, indefinidamente. Por certa maneira, vai ter a menor parte possível do ímã. Tá? Eu não vou entrar no mérito disso, mas a menor parte possível do ímã seria um elétron. Lembra do elétron que se circulava na corrente elétrica? Vai ser um elétron. Então, na hora que esse elétron ele está girando, né? igual a Terra. A Terra não gira em torno do Sol, mas ela gira em torno do seu próprio eixo. Então, o elétron também gira em torno do seu próprio eixo. Isso é chamado spin eletrônico. Spin. Tá? O fato dele girar, ele cria um campo magnético. Tá bom? Só que na hora que ele está girando, de uma face, digamos, a face de cima seria a face norte e a face de baixo seria sul. Tá? Então, de qualquer maneira, teria o norte e o sul. Tá? Só que daí não teria como quebrar ele. Tá? Porque se quebrar o elétron, né, isso que os físicos mais renomados do mundo, né, estão tentando fazer. Tentando, não, estão conseguindo, já entre aspas, conseguiram quebrar o elétron. Só que eles estão estudando ainda. Daí, quando você quebra um elétron, ele tem outras partes fundamentais, chamado quark, quark. Tem, esse quark tem várias possibilidades. É quark up, quark down, e tem mais outros que não vou lembrar lá. Tá? Mas isso é uma física completamente altíssima, de alto nível, assim, tá? Eu nem chego a discutir sobre isso. Tá? Eu quebrei mais uma vez, novamente, criou o norte-sul. Tá? Então, você pode quebrar, vai sempre ter o norte-sul, tá bom? Então, nós temos o chamado dipolo magnético. Tem 2 polos, estou brigando com isso, né? Por quê? Eles estão até hoje, né, tentando, né, fora quebrar os elétrons, aí, os prótons, eles estão tentando criar ou achar o monopolo magnético, certo? Eles querem arrumar um jeito de conseguir separar, só tem o norte e só tem o sul. Da mesma maneira que eu só tenho a carga positiva e a carga negativa. Eles estão tentando fazer isso, tá? Já tem várias teorias, há alguns anos atrás aí, 3 ou 4 anos atrás, um cientista falou que conseguiu, todas as revistas científicas, o universo ficou em polvorosa, né? O cara conseguiu daí foram refinar, foram ver, o cara tinha feito as contas erradas. Ele tinha deixado algum equipamento descalibrado, alguma coisa assim, tá? Ou seja, tudo que ele imaginou que tinha conseguido foi por água abaixo, ok? Por que isso, né, parece tão importante? Isso é ciência, tá? Então, na realidade, se eles conseguirem separar isso, de certa maneira, vai criar um novo tipo de ciência. Resumindo, nossos computadores vão poder ficar muito mais avançados, e etc, etc. O computador usa isso muito. Por exemplo, onde você guarda a memória do seu celular lá, usa o campo magnético. Mas principalmente os HDs de computador, já sabe? O HD é a peça que foi girando lá. O HD de computador, a fita cassete, nem usa mais isso, né? Mas enfim, era tudo devido ao campo magnético. O cartão de banco lá, na hora que você passa lá, naquela tarjeta lá, uma tarja magnética, e mais um monte. Tá? Resumindo, iria se criar basicamente uma nova tecnologia. Tá? E daí, logicamente, você conseguiria ter ímãs mais poderosos. Se você tem ímãs mais poderosos, você conseguir criar equipamentos menores e mais poderosos. Quando você entra dentro daquele equipamento de ressonância magnética, você entra com o corpo inteiro lá, passa um grande campo magnético dentro do seu corpo e você consegue, de certa maneira, enxergar dentro do seu corpo. Tá? Seria muito melhores, muito mais precisos e muito mais baratos. Aqueles trem de levitação lá, lembra lá dos chineses, alemães lá, que ele anda lá 400 km por hora. Então, se você conseguisse fazer isso, aqueles trem... por que eles não têm trem, aqueles trem em altíssima velocidade em todo mundo? Porque é muito, muito caro manter aquilo lá. E se você conseguisse separar os polos, você criaria uma nova tecnologia que eles iriam baratear, iria ser mais ou menos o custo dos trens que a gente anda por aí, transportando soja, combustível, etc. Então, imagine o custo disso, né? Esse aqui, teoricamente, é barato, mas ele anda, qual a velocidade de um trem desse aí? Sei lá, 60 km por hora, velocidade mais alta, tá? Aqueles lá andam a 400 km por hora. Tá explicado por quê, né? Continuando. Tá.
Então, na Terra, nós temos o nosso campo magnético. Tá? Acho que na web anterior, quando eu comecei a falar de campo elétrico, eu fiz uma analogia entre o campo gravitacional, certo? Campo magnético, e por último, que era o objetivo da aula lá, né, na web, falar de campo elétrico. Então, na Terra tem um campo magnético, tá? E é graças a ele que a nossa bússola aponta para o norte. Tá? Só que o campo, os polos, né, eles não são o contrário, tá? Por quê? Não vamos discutir isso depois, tá? Então, lá em cima, que é o norte, ó, pode ver que é o mapa das Américas, né? América do Sul embaixo, América do Norte em cima, tá? América do Norte. Então, Polo Norte, né? Por isso. Então, o Polo Norte geográfico equivale ao Polo Sul magnético. O que é o Polo Sul? Seria isso aqui. Opa, seria aqui, ó, o Polo Sul. Ao norte e o sul, tá? Ó, aqui, ó, norte e sul. Tá? Aqui seria o Polo Sul magnético, é o contrário do polo do geográfico. Norte geográfico e sul magnético. E embaixo, né? A parte, enfim, inferior do mapa, né? O polo sul geográfico equivale ao polo norte magnético, exatamente o contrário. Só que ele não está, pode dizer que essa linha vermelha, que é a direção desse ímã aqui, é como se dentro da Terra tivesse um grande ímã, né? Ela está deslocada, tem um ângulo entre essas duas linhas aqui, ó, essa linha preta, né? Essa aqui, eu não vou lembrar, eu já li, mas é 7 graus, uma coisa assim, enfim, não vem tanto ao caso, tá? Quando teve um furacão, aquele furacão Katrina, alguém já ouviu falar, né? Ou alguns furacões muito grandes que acontecem, isso aqui chega a abalar esse campo magnético. Ele muda alguns graus. Parece que teve um lá que ele mudou 2 graus. Parece pouco, mas 2 graus para 7 é muita coisa, certo? Então, quando dá algum evento catastrófico ou um grande terremoto, isso aqui oscila, muda. Tá? Eles têm uma teoria de um cientista que diz que esse polo magnético vai poder inverter. Só que se ele inverter, ou seja, que é sul magnético, ele vai, né, sul magnético viria para baixo, norte, e exatamente inverter, né? Ao contrário. Quando isso inverter, ele vai dar uma grande interferência no campo magnético da Terra. Então imagine, né? Então, norte e sul. Na hora que ele inverter, em algum momento, ele vai ficar, entre aspas, desligado. Ah, e daí, né? Só que todo equipamento eletrônico que a gente utiliza tem consequências, tá bom? Só que não vai inverter assim, agora hoje está sul e norte, depois vai ficar norte e sul. Sei lá, agora 14,28. 14,28 é sul magnético, norte magnético, né? Depois 14,29 é o contrário. Não vai ser assim, tá? Para se estabilizar, levou milhões de anos, tá? Então eles acham que ele levaria, não sei, alguns dias, alguns meses, né? Só que imagine alguns meses sem tecnologia, tá? Só que, não sei se é o próximo slide, eu tenho 2 negócios aqui. Não tem lá para frente. Só que esse campo magnético, eu já vou falar futuramente ali, nos próximos slides, ele cria um campo de proteção ao redor da Terra. Então, por que a nossa pele não é detonada pelas radiações solares? Tá? Não é queimada a nossa pele, não é assada a nossa pele. Não estou dizendo somente no sentido de calor, né? Naquela radiação, o VA e o VB que a gente fala lá, né? Que é prejudicial, é cancerígeno, etc. Tá? Esse campo magnético, ele ajuda a proteger a Terra da maior parte da incidência da radiação solar. Tá? Então, se ele levar um dia, um mês ou um ano para voltar a se estabilizar, a Terra, digamos, ficaria desprotegida quanto isso. Claro, né? Estou falando assim meio alarmista, né? Tem umas pessoas que falam que isso pode acontecer meio a qualquer momento, mas na prática, qualquer momento em relação a idade do universo, a estabilidade, o equilíbrio do universo, qualquer momento pode ser 100 anos, ou 500 anos, ou 1000 anos. Então, né, porque as coisas, o quê? Existem há bilhões de anos, né? Então, 1000 anos em relação a bilhões de anos é qualquer momento, tá? Então, não vão gastando o dinheiro do banco lá, que vão ter que se aguardar até mais algumas centenas de anos. Vamos lá. Continuando, né? Então, nós podemos classificar os materiais magnéticos de várias maneiras, né? Mas as principais são essas aqui, chamadas materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Então, os melhores ímãs são os ferromagnéticos. Por quê? Lembra lá do material lá, né? Do cristal de magnésia lá, ou de magnetita lá, né? O ferro 3 ou 4, tem uma composição de ferro. Resumindo, os melhores materiais que mais reagem ao magnetismo são os materiais que têm a ferro na sua composição. Cobre é magnético? Não. Cobre tem ferro? Não tem. Então, cobre não atrai o ímã lá.
né? Ao ouro muito menos, a prata muito menos, o alumínio também, entendeu? Tem que ter ferro na composição. Ah, mas esse ouro aqui, meio que o ímã meio que gruda. Meus parabéns. Esse ouro que você pensava que é ouro puro, não é ouro puro. Tem ferro lá. Alguém pegou ferro, colocou um pouquinho de ouro lá e ficou bonito. Então você está comprando, né? Então, digamos, né? Você vê se tem composição de ferro na aliança, no colar lá, você passa um ímã ali. Se meio que grudar, pronto, você foi enganado. Tá? Então, lá, os melhores materiais, né, é o ferro magnético. Esse B grande, aqui, ó, sentido grande, tá? Esse slide aqui eu fiquei não descobri uma boa local para colocar ele, ficou separado aqui. Mas então, os ferromagnéticos são melhores. Esse B, lembra lá, o campo elétrico é representado pela letra E, né? E de elétrico. O campo magnético, até hoje, eu não sei responder isso, o campo magnético é representado pela letra B. Por que não M? Porque M é muito associado à massa. E quase todas as contas têm massa no meio. Então, esse M é massa ou M é magnético? Tá entendendo? Então, não, por isso que não usa o M. Tá? É usado o B e usado o H, acreditem. Tem dois tipos de campo magnético, ou melhor, tem duas origens do campo magnético. Tá? Então, normalmente a gente usa o B, quase sempre é B. Tá? Ou pode ser o H, em alguns casos especiais, a nível mais elevado de pesquisa lá. Então, o que seria isso, né? Então, se você pegar uma agulha, né, foi assim que os chineses, lá há muito tempo atrás, descobriram a bússola. Tá? Eles pegaram, não sei como foi feito isso, né? Mas basicamente é uma agulha, e bem provável que passaram lá na magnetida, lá da magnésia na Grécia. Foi assim, tá? Então, conseguiram passar, você pegar um ímã e pegar um metal que não está imantado, você fica passando, atritando você, é como se você pegasse aquele lá, eletrização por atrito, né? Lá, lã com vidro, lã com plástico, lá, etc. Eletriza lá. Então aqui a mesma coisa, só que você não vai eletrizar, você vai deixar magnetizado o material, tá? Então aqui bem provável que ele está atritando simplesmente uma bússola, talvez até mesmo com uma seda, alguma coisa assim, porque lembra que eu falei, a eletricidade provoca o magnetismo. Então se você começar a passar cargas elétricas para essa agulha, bem provável que ela vai criar vai criar capacidade magnética também. Lógico, você passar ela no ímã, né, na magnetita lá, essa propriedade magnética vai ser muito maior do que se simplesmente atritar ela com um tecido, no cabelo, seja onde for, tá? Então, o que acontece? Então, essas setinhas, nós chamamos de ímãs elementares, ou digamos, é o menor ímãzinha possível, tá ok? Esses ímãs elementares têm a ver, como eu falei para vocês, com o spin do elétron. O elétron está em movimento circular, no seu próprio eixo lá, né? Então, eles estão todos girando ao acaso. Então, esses menores ímãs elementares estão cada um apontando para um lado. Então, o efeito vai ser pequeno, né? Se você pensar aí, ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar duas setinhas aqui. Vamos pegar essa aqui, ó. Uma está apontando, digamos, o ímã elementar para cima, outra está para baixo. Então, está neutralizando. Na prática, você teria como se fosse mais 2 e menos 2. Quanto dá mais 2? Dá 0. Né? Agora, quando essas setinhas como... Nenhum caso... Aqui, ó, não consigo achar... Aqui, ó, vamos pegar nessa... Esses dois aqui, ó. Estão apontando a mesma direção, né? A mesma linha e mesmo sentido. Então, temos essa propriedade magnética aqui, nesse ponto, iria somar. Só que bem provável que vai somar aqui, vai neutralizar com esse aqui, então na prática daria 0. Mas quando o material realmente tem a sua, digamos, sua propriedade magnética ativada, todos esses ímãs elementares vão apontar na mesma direção e mesmo sentido, ok? Daí o material ficou imantado. Quanto maior o tamanho dessas setinhas, maior vai ser a propriedade magnética. Então, aí que vem, né? O material ferromagnético tem o campo magnético no mesmo sentido, né? Todos estão no mesmo sentido e essa intensidade dele é grande. Então, essas setinhas seriam maiores, quer dizer que a propriedade magnética dele seria maior, tá? Já no material paramagnético, também vai estar no mesmo sentido, apontando tudo para o mesmo lado, só que a intensidade dela vai ser pequena, digamos, né? Menor do que o ferro magnético. Vai ter propriedade magnética? Até vai ter, mas vai ser menos. Digamos que você pega aquele ímã, por exemplo, não é um bom exemplo, né? Mas como se fosse um ímã de geladeira, né? Você coloca a geladeira e fica parado, mas você dá um tapinha assim, ele já cai. E algumas vezes, né, você pega esse ímã de geladeira e deixa lá no sol, eu não falei sobre isso antes, né? Deixa lá no sol, né, durante o dia inteiro lá, um sol como
hoje não tem tanto sol, mas um sol forte lá, né, como estava tendo alguns dias atrás aí. Daí bem provável que se tirar esse ímã de geladeira do sol e se for encostar, colar, né, a gente fala colar na geladeira, não vai parar, porque a propriedade magnética diminui bastante. Então, na realidade, o calor, na realidade não é a radiação do sol, tá? É o calor. O calor diminui essa propriedade magnética. Então, digamos que ele estava mais ou menos assim, depois começou a ficar bagunçado, tá? E, de repente, só alguns deles estavam apontando na mesma direção. Então, a propriedade magnética diminuiu. Já o diamagnético, tá? Ele tem exatamente o contrário. Então, ele faz exatamente lá, digamos que tem os ímãs elementares apontando de um lado, e ele tem a propriedade de apontar outros na direção oposta. Então, digamos, ele neutralizaria o campo magnético. Tá? Então, é como se, no material diamagnético, metade dessas setinhas estivesse apontando para um lado, e a outra metade do lado contrário. Tá? Então, a propriedade magnética do ímã diminuiria, né, quase totalmente, ou se anularia. Na prática, pelo que eu já estudei, é meio difícil se anular completamente, tá? Mas ele vai ser tão fraco, que vai ser, digamos, quase irrisório, tá? Mas, então, para que eu vou usar um material disso aí? Tá, como ímã, não. Mas quando você consegue neutralizar o campo magnético de um material, que quase sempre ele vai aparecer de um jeito ou de outro, você consegue fazer ampliar outras propriedades do material, tá bom? Isso é uma área de estudo grande. Tá, vamos lá. Então, no ímã, né? Lembra das linhas de campo elétrico que nós tínhamos lá, das cargas elétricas lá? Lembra, na carga positiva as linhas de campo elas saíam, né? E na carga negativa as linhas de campo entravam. Se eu colocasse uma positiva e negativa que estavam separadas, que é a maior diferença entre o magnetismo, né? Então, minha mão direita, olha o material, minha mão direita aqui, né, estaria, digamos, positiva e minha mão esquerda negativa. Então, vai sair linhas de campo da minha mão direita e vão terminar, né, lá na minha mão esquerda, que seria negativa. Então, a linha de campo sai daqui e vai terminar numa carga negativa. Sai a carga positiva e vai terminar na negativa. Ok? Duas separadas. Já no ímã, né, a linha de campo vai começar no polo norte e vai, digamos, dar uma voltinha e terminar no sul. Ok? Tá? Então vai começar no norte e vai terminar no sul. Tá? Pode ver que elas não passam uma em cima da outra, então é bem similar às linhas de campo elétrico lá. Lembrando que isso aqui foi idealizado pelo Faraday, né? Pelo filho chamado Faraday. Tá? Então ele que idealizou essas linhas de campo, Michael Faraday. Tá? Então, vamos ver as propriedades dessas linhas de campos aqui. Então, se eu tiver dois ímãs, aqui só tem um ímã, né? Se eu tivesse colocado um do lado, outro do outro lado, essas linhas de campos iam tentar, entre aspas, conversar entre si, tá? Então, aqui, então a linha vai sair do polo norte e deveria terminar no sul, igual aqui. Mas por que ela terminou no outro aqui? Porque é mais, entre aspas, né? É mais prático. A força aqui, a distância não é menor, tá? Então, isso aqui já vai atrair, né? Para o sul. Então, isso aqui você conseguiria ampliar o campo magnético dentro. É basicamente assim que é feito qualquer motor elétrico. Então, fica uma bobina aqui dentro e eles ampliam a potência, de certa maneira, o giro do motor, dessa maneira aqui, colocando vários ímãs norte de um lado, né? O lado norte, não é ímã norte, o lado norte do ímã, né? E do outro lado, vários ímãs voltados para o polo sul. Para você ampliar o campo magnético aqui, ok? Por que aqui ela começa no norte, e por que ela está... como ela sai do norte, aqui também sai do norte. Por que elas não vêm uma para o outro? Porque elas estão tentando se repelir. Ela vai ter que sair a linha de campo do norte, que não tem opção, tem que sair. Só que ela não atravessa porque a outra também quer ir para cá. Lembra, as linhas de campo não podem se cruzar, então elas estão se repelindo. Então o que iria acontecer? Lógico, digamos que eu não tivesse essas aqui de cima, né? Esse imã de cima. Então ela vai começar do norte, daria a volta e terminaria aqui no sul. Aqui mesma coisa, vai terminar nesse norte aqui, vai dar a volta e terminar no sul. Lógico, se eu deixar esse da maneira que estão aqui, esses um em cima do outro, ele vai começar no norte e vai terminar nesse sul. A mesma coisa aqui. Aqui começaria no norte, daí teria que vir no sul aqui, mas aqui já teria problema, né? Ele ia cruzar aquelas outras ali, então não conseguiria, né? Eu teria que cruzar essas aqui. Resumindo, ele ia arrumar uma maneira de chegar aqui, mas isso não vem tanto ao caso. E agora aqui do sul, né, tá chegando.
tá bom? Então elas estão se repelindo, elas não cruzam uma entre elas, né? Só serve para amplificar a repulsão ou, né, a atração entre os ímãs. Aqui, então, aqui seria uma daquelas linhas de campo qualquer. Teria um ímã aqui dentro, por exemplo, né, ou um fio elétrico, que a gente vai falar futuramente, né, nos slides ali, tá? Então aqui teria uma linha chamada linha de campo magnético. Lembrando, o campo magnético é E, o campo magnético é B. Então essa linha de campo aqui, ela fala assim que ela ia falar perpendicular, não, ela é tangente, né, ao círculo. Tangente é aquela linha que passa beirando a um círculo, a uma curva, alguma coisa parecida, tá, ok? Então, uma linha de indução magnética que tem, enfim, é o mesmo desenho. Aqui eu só peguei um pedaço do desenho, né? Esse é o mesmo desenho. Tá? Então, aqui é um experimento bem interessante de fazer. Se um dia vocês forem dar aula de física, os alunos adoram ver isso aqui, tá? Mas não vai fazer que nenhuma professora de física conhecida minha, ó, assim, na sala do professor uma vez, faz muito tempo, né? Ah, professor, eu vou fazer isso aqui, não deu certo, me ajuda aqui. Ela pegou essa limalha e colocou diretamente no ímã, como está aqui. Vira uma bagunça e você não consegue ver. Se você observar com um pouquinho de imaginação, você vê que tem umas linhas aqui, ó, né, ó, umas linhazinhas, um desenho aqui, né? Então, ou seja, ó, tá saindo do norte, tá vindo para cá e termina no sul aqui. É isso aqui, tá acontecendo isso aqui, tá? Então, tem que usar um pouquinho da imaginação para poder ver ali, tá? Então, para você fazer isso aqui, esse desenho, lógico, foi feito em laboratório, em condições lá, para ficar bonitinho. Mas fazer dessa maneira que é um tanto difícil. Então, o que a gente sugere? Que você pegue um ímã, digamos, poderoso, que ele tem uma geometria de preferência assim, que na realidade é difícil de achar, tá? Você tem que comprar, é complicadinho, tá? De alto-falante não dá, de HD de computador não dá. De HD de computador, seria bom, porque ele é um ímã muito poderoso, chamado material neodímio, tá? Só que ele é como se fosse o formato, imagina, um formato meio... de uma meia-lua, de uma banana, assim, certo? Então, aquele formato meio oval, assim, meio estranho, né? Então, é complicado, você não consegue deixar ele perfeitamente como está aqui no desenho, né? Então, você pega esse ímã aqui, com esse formato, e pegaria uma folha de papel, né? E você jogava essa limalha de ferro, quando você amola uma faca e tal, sai os pedacinhos de metal. E joga ali. Vai dar certo de primeira? Não. Mas quando não dá certo, você pega e ergue a folha de papel e junta novamente o pozinho, digamos, na sua mão, né? E depois você coloca o ímã, digamos, na mesa, a folha de papel em cima, e vai jogando devagarzinho lá, até que ele fique nesse formato aqui. Daí, se não deu certo, você vai lá, ergue a folha, que não vai ter nenhum tipo de atração, junta o pozinho e faz novamente. Então, o que a tal professora fez? Ela foi querer fazer isso aqui, direto no ímã. Daí vai grudar tudo aí, você nunca mais consegue desgrudar e vira uma bagunça e fica feio. Resumindo, é isso. Tá bom? Mas aqui, com certeza, a pessoa teve várias oportunidades aqui, né? De repente, você coloca... uma maneira interessante que me veio na cabeça aqui agora. Colocar esse ímã na mesa, né? E colocar um vidro, né? Transparente. Daí você vai receber perfeitamente. O vidro vai neutralizar o campo magnético? Vai, mas muito pouco. Seria relevante. E ficaria tudo visível, né? Então, seria realmente a maneira mais interessante de fazer esse experimento. Continuando. Tá. Campo magnético da Terra. Então, aqui, na hora anterior, né, eu tinha feito lá, coloquei um ímã lá, exatamente com um ângulo lá. Inclusive, aqui o ângulo está contrário do outro desenho, né? No outro desenho, essa linha pontilhada estaria mais para a esquerda aqui, mas enfim. Tá, isso aqui é mais para idealizar. Agora, sinceramente, eu não sei se essa inclinação seria para a direita ou para a esquerda, mas enfim, seria um tal dos 7 graus, mais ou menos, que eu falei para vocês lá. Então, vamos lá. Norte geográfico, né? Sul geográfico. No norte geográfico, nós temos o sul magnético. E no sul geográfico tem o norte magnético. Então, as linhas de campo vão sair do norte, né? E vão terminar no sul. Tá? Então, por que a bússola aponta para o norte geográfico? Porque aqui, ó, então, a parte vermelha é o norte do ímã, a parte branca, amarela, sei lá, é o sul do ímã. Então pense bem, os opostos se atraem. Então, se lá na parte de cima é o sul geográfico, é o sul magnético, então qual parte do ímã que vai interagir com aquilo ali? O norte do ímã, tá? Vocês entenderam? Então, a parte vermelha é o norte do ímã. Então, ele vai apontar para a direção sul. Então, ele vai ser atraído
pela posição sul. Da mesma maneira, né? O sul do ímã vai ser atraído pelo norte do ímã, entendeu? Então, por isso que fica dessa maneira. Por isso que tem essa história de norte geográfico e sul, norte geográfico e sul magnética. Por que não fizeram igual? Alguém pensou, vamos fazer diferente só para complicar os professores de física ou de geografia? Não, a explicação é essa. Então, para a bússola apontar para cima, o lado norte da bússola apontar para cima, lá em cima tem que ter um sul, né? Sul magnético para poder apontar. Por quê? Os opostos, né, se atraem, os iguais se repelem. Beleza? Então tá. De vez em quando eu olho para o lado aqui, porque eu estou com o meu note e ele, aqui ó, e ele mostra o próximo slide, né? Melhor, ó, uma dica para vocês, quando tiver que fazer uma apresentação, tenta ver a sequência dos slides. Você vai ter que decorar, mas decorar é chato e muito slide é complicado. Então, quando você sabe o próximo, você já se prepara do que você está falando, já pensando no próximo slide, que é exatamente isso que eu estava confirmando, né? Então, aqui, devido a esse campo magnético, essas linhas de campos aqui, as linhas de campo magnético. Eu nunca falei para vocês que pode e vai, um dia vai inverter isso, ou de certa maneira, momentaneamente, esse campo magnético vai ser desligado, momentaneamente, né? Então, esse campo magnético, ele protege a Terra da radiação solar, tá? Mas antes de eu chegar lá, eu quero falar mais uma coisa. Eu falei como se estivesse no interior da Terra um ímã. Na realidade, o que tem no interior da Terra? Vamos lá, participem. O que tem, ó, apareceu mais alguém, Catiane. O que tem no novamente, enfim, é que eu acho que eu paro de olhar aqui pro microfone aqui. Vamos lá, estão me ouvindo melhor agora? O que tem no interior da Terra, do planeta Terra? Vamos lá, alguém me responda, por favor. Vamos lá, o que tem no interior da Terra, do planeta Terra? Se fizer um buraco bem fundo, o que a gente vai encontrar no interior da Terra? Ih, não tem ninguém me ouvindo aí, pelo jeito? Ah, núcleo, magma, exatamente. Tá? Então, esse magma está derretido, né? Algumas pessoas pensam que ele está parado. Não, ele está circulando. Ele fica circulando. Por vários motivos. Um, porque é quente. Né? Quando essa água está fervendo, ela fica parada, fica circulando lá. Lembra quando a água está quente lá, mesmo antes de ferver, aquelas partículas de chá que se joga na água lá, ela não fica circulando? Por que ela circula? Tem vento lá dentro? Né? Alguém está mexendo lá? Não, né? Então ela fica circulando devido às correntes de convecção. Igual o ar quente sobe, o ar frio desce. Fica circulando, a água quente sobe, o ar frio desce. Então lá, o magma também transfere calor, né? Para nós aqui. Por exemplo, se não tivesse o interior da Terra não fosse quente, a Terra seria mais fria do que hoje. Então o calor, o motivo, nós temos a temperatura agradável, claro, a distância entre a Terra e o Sol. Se estivesse mais longe, seria muito mais frio. Se estivesse muito mais perto do Sol, seria muito mais quente. Então, a nossa posição digamos, estável. Nós recebemos calor do Sol. Mas parte do calor da Terra é devido ao seu centro ser muito quente. Ok? Então, como esse magma está circulando devido à temperatura, ao calor, né? Quando ele está girando, cargas elétricas em movimento. Quando a eletricidade se movimenta, ou a carga elétrica se movimenta, ele cria um campo magnético ao seu redor. Então, essa é a maior explicação por que nós temos esse campo magnético ao redor da Terra. Né? Não é só o campo magnético da Terra é somente para a bússola funcionar, nada a ver, né? Tá? Então, tem várias teorias, mas uma das maiores é devido a essas cargas em movimento. Outras, eles falam que o centro da Terra, a quantidade de metais que tem lá, boa parte, digamos, é a tal da magnetita que ajuda o campo magnético. Tá? Mas eu, particularmente, acredito que é devido ao magma estar se movimentando que lhe cria esse campo magnético. Ok? Então, vamos lá. Então, ele vai criar um campo magnético ao redor da Terra, que vai nos proteger da radiação solar, ou do vento solar, como está no slide aqui, tá? Então, é uma blindagem. Alguém já viu lá, eu sou apaixonado por ficção científica lá, né? Mas lá, Jornada nas Estrelas lá, ou, de repente, Guerra nas Estrelas lá. Então, as naves estão recebendo vários tiros lá, da outra nave inimiga, elas estão em guerra, blá, 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 blá. Tá. Então, por que eles, de repente, o primeiro tiro lá não acontece nada? Porque eles têm um campo
um campo de proteção, né? Chamam de blindagem, realmente. Tá? Essa blindagem, ela neutraliza lá, raio laser, seja o que for lá, tá? E conforme você vai ganhando tiro, essa blindagem vai diminuindo, tá? Então, a nossa blindagem de proteção para o nosso planeta é o campo magnético, ok? Então, na hora que vem essas cargas lá, ó, pode ver aqui, ó, eles interagem com o campo magnético mais externo aqui, essa parte azul aqui, tá? Essa parte mais próxima aqui, eles chamam de cinturões de Van Allen. Cadê? Aqui, ó, Van Allen. Como se fosse aquela banda, Van Halen, né? Tá? Então, lógico que boa parte disso aqui vai deslizar para fora. Então, bate aqui, ele bate nessa campo magnético mais externo e vem para cá. Então, passa longe da Terra. Vem para cá, passa longe da Terra. Lógico, nem tudo vai ser barrado. Parte vai chegar até aqui. E parte vai chegar até a Terra. Não, se barrasse tudo, a gente não ia receber luz do Sol e muito menos calor. Você fica lá fora, você não vai, a mulherada de biquíni aí, melhorou aí? Vai na praia, lá na piscina, para que não é para se queimar lá, então aquela radiação tem que chegar, senão ninguém ia ter marquinha, né? Se todo o campo magnético daqui blindasse a radiação solar, beleza? Então aqui, e por que nessa região aqui, ó, pode ver que as linhas de campo estão mais próximas umas outras, já falei lá no campo elétrico. Então quando as linhas de... Voltou a escutar, Paloma? Quando as linhas de campo elas estão mais próximas, né, o campo magnético, tanto elétrico como magnético, pois é, eu não sei, acho que às vezes não é para você ouvir, pense nisso. Não, eu acho que o modo de eu falar, a própria internet, enfim, né, eu não sei. Eu vejo aqui que quando eu estou falando, aparece um sinal verde aqui, eu vejo que algumas vezes ele some realmente. Isso parece-me que é realmente a conexão de dados então, boa parte deve ser tua internet também, né? Mas tem hora que eu vejo que aqui mesmo também, mas não é só a sua internet, tem hora que aqui mesmo ele oscila, tá? Na hora que oscila, o som não chega, né? Tá, então, aqui nessa... mas, ó, agora mesmo acho que oscilou ali. Eu acho que quando eu paro de falar que ele desliga o microfone, talvez. Enfim, não sei. Vamos lá, tem que continuar assim, não tem opção. Mas está bem, se bem. Não está bem melhor do que semana passada, semana retrasada. Semana retrasada foi um suador aqui, foi um improviso federal aqui, né? Hoje acho que está bem melhor. Então vamos lá. Então aqui nessa parte aqui, ó, é onde o campo magnético está saindo, as linhas de campo. Ó, esse desenho está meio estranho aqui. Não, aqui é o norte. O problema é o sábado. Sabe qual que é o problema? Eu tenho aula quinta-feira à noite. E o dia da matemática é na quinta-noite. Então, eu poderia talvez marcar no outro dia, mas só que daí, cada dia da semana é reservado para um curso. Tá? E no sábado, não. Sábado é meio livre. Então, todo mundo, teoricamente, pode marcar. Tá? Mas, enfim, não vai ter um bom horário. Vamos lá. Então, aqui nós temos o norte geográfico, tá? Então, essas linhas de campo elas vão se convergir aqui. Então, na realidade, elas sairiam aqui do norte magnético e vão dar uma volta e vão terminar no sul magnético. Aqui, no caso, está apontando o norte geográfico, tá bom? Então, o que vai acontecer? Nessa região aqui, o campo magnético... Não se preocupa não, Paulo. Aqui, nessa região, o campo magnético é mais intenso. Tá bom? Porque tem mais linhas de campo. Por que aqui não é intenso o campo magnético? Primeiro de tudo, está bem longe da Terra. Pensa. Você pega uma moedinha, ó, aqui. Você pega uma moedinha aqui, né? E você pega um imã aqui. A moedinha vai sentir o imã? Não. Conforme você vai aproximando, logicamente, a moedinha vai sentir o imã, porque está bem perto. Então, aqui o campo magnético é mais intenso, porque está mais perto. Segundo, todas as linhas de campo passam por ali. Se todas as linhas de campo passam por aqui, nós vamos ter o vetor campo magnético mais intenso. Então, todos esses bezinhos aqui é o campo magnético, é o vetor campo magnético. Como vai ter um monte desses bezinhos apontando tudo para o mesmo lugar, logicamente ali a intensidade vai ser maior. Ok? Então tá, agora vamos lá, uma pergunta para vocês. O que acontece nessa região aqui? Então vem partículas carregadas do Sol. O que acontece nessa região aqui e nessa região aqui? Vamos lá. Quem acerta isso aqui? Pense. Que região que é essa? Tá? Aqui é o Polo Norte, aqui é o Polo Sul. O que acontece nessa região aqui em relação à radiação solar?
Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, senão eu vou ter que dar a resposta. Ninguém acerta. Ninguém? Já ouviram falar em aurora boreal e aurora austral? É isso. Então, essas carguinhas aqui, ó, tá vindo a radiação solar. Digamos que ela vai deslizar como se fosse um escorregador aqui. Então, aqui você vai ter... Por que você não tem não vê a aurora boreal no Brasil, ó, nessa direção, não vê no Brasil? Porque ela não vai atravessar aqui, ela vai deslizar aqui, ó, como se fosse deslizar. E vai parar todas aqui ou aqui. então, na hora que, digamos, vem uma partícula... Não vou chegar nesse mérito aqui, não, tá? Mas, digamos, vem uma partícula carregada positivamente, ela vai parar aqui, por exemplo. Ou vem uma partícula carregada negativamente, vai parar aqui. É isso, tá? Então, aqui nós temos a aurora, eu acho que austral, se eu não estou enganado, no norte, e a aurora boreal no sul. Eu acho que é isso, tá bom? Então, exatamente, diz que é uma das 7 maravilhas da natureza, uma coisa assim, para ver, né? Eu acho que na Noruega, Islândia, lá, são os melhores lugares para você enxergar elas, tá? Por que é verde? Geralmente é em tons de verde ou amarelo, uma coisa assim. Nunca é azul, pelo que eu saiba, tá? Tá, por quê? É devido aos átomos que ele entra em contato lá. É uma mistura da própria partícula que o Sol está emitindo com a própria camada de ar que tem lá, tá? Então, por acaso, devido a esse tipo de substância, né, que ela vai emitir mais no verde e no amarelo. Se eu não me engano, vai em tons de vermelho também, tá? Eu só acho que não vai azul, tá bom? Eu acho que, ó, se vocês lembrarem das cores do arco-íris, são 7, né? Digamos lá, vermelho. Comecei a falar, vou me enrolar aqui. Então lá é amarelo, laranja. Ixi, o verde é do meio. Não vou me lembrar mais. Você quer o verde do meio, né? Depois tem o azul. Então, para baixo do verde já começa o azul, depois o violeta e o lilás, uma coisa assim, tá? Então é do verde para cima. Então seria o verde, amarelo, laranja e vermelho. É exatamente isso. Seria do verde para cima. Verde, laranja, amarelo e vermelho. Para quem seriam 4 cores, tá? Pode ter alguns tons de azul? Talvez, dependendo da época que o Sol está emitindo a partícula lá. Já ouviram falar em tempestades solares? Então, bem provável, nessa época de tempestades solares, essas auroras, elas são mais intensas, tá? E isso é em épocas do ano, né? Eu acho que tem umas épocas que são maiores, né? A incidência dessa radiação, tá? E também, quando o cientista sabe que houve uma tempestade solar, então vai emitir mais radiação aqui e essas partículas vão chegar mais lá, tá? Eu já ouvi falar só que parece que não é todo dia, você vai lá, 19 horas lá, vai ter a tal da aurora boreal. Parece que não é bem assim. Tem dias que não aparece. Só que as melhores... Eu já vi um documentário uma vez lá, as pessoas que vão à caça dela, uma coisa assim, né? E vão lá no lugar bem ermo, lá, uma região mais longe da cidade, logicamente não pode ter luz, né? A própria luz da cidade já vai dificultar. Igual, você está numa cidade, você olha para cima, você vê 3 estrelas. Você vai para o meio do mato, você vê 1 milhão de estrelas. É mais ou menos essa explicação. Então você tem que ir em um lugar longe da luz, tá? Para poder ver elas. Só que não é todo dia que tem elas com bastante intensidade, tá? Então, e quando você vai lá, você vai num lugar bem afastado, e é frio, e mais frio, né? Agora imagine você vai lá, faz uma caminhada, que seja de carro, seja que for, a 20 graus abaixo de zero, para não ver nada. Então é complicado, né? Então, se não sei lá, você acampava lá e ficava esperando aparecer a tal da aurora lá. Mas vai ficar acampado a 20 graus abaixo de zero, não deve ser algo interessante, né? Beleza? É isso. Continuando. Um dia vão lá. Um dia eu quero ir lá. Espero conseguir enxergar isso. Força magnética. Tá? Então é carga se movendo. Tá? Então, na hora que é uma carga elétrica, tá? Ela se move num campo magnético, ela é atraída. Tá? Então ela vai fazer basicamente um movimento circular, ou vai tentar fazer esse movimento circular. Tá? Basicamente, de qualquer maneira, vai fazer uma curva. Tá, ok? Isso nós chamamos, isso é graças ao que nós chamamos de força magnética. Então, quando uma carga elétrica vai se mover nas linhas de campo, na mesma direção da linha de campo magnético, né, digamos, são 4 linhas de campo magnético aqui, se ela for se mover exatamente, não vai acontecer nada. Tá? A força magnética vai ser 0. Tá, parece óbvio isso, né? Mas enfim, se ela se mover perpendicular, a incidência dela é maior, né? A força é dada por essa equação. Isso aqui eu não vou cobrar em prova, tá bom? Mas a ideia é importante, tá? Esse aqui que é o Qzinho aqui, o módulo da carga, tá bom? Então não pode ser positivo ou negativo. O módulo dessa carga,
vezes a velocidade dela e vezes a intensidade do campo magnético. Então, dependendo da intensidade do ímã, vai ter uma força magnética maior. Por quê? Porque é proporcional. O campo magnético é proporcional à força. Tá ok? Outros ângulos, mesma coisa, só que aqui foi exatamente perpendicular. Se tiver um ângulo lá de 30, 40 graus, você vai colocar seno desse ângulo aqui. Resumidamente, a parcela dessa força vai ser menor. Ela é o máximo, né? Quando é 90 graus. Um outro ângulo menor, a força vai diminuir também. Tá ok? Já mostro um slide lá. Ó, é dada por esse, chamada regra da mão esquerda, tá? Então, eu sempre lembro de uma história, um professor meu de física aqui da faculdade, na graduação, né? Ele falava que quando os alunos começam a aprender a trabalhar com isso, né? Com essas regras da mão esquerda, tem uma regra da mão esquerda e a regra da mão direita. Quando vai fazer a prova, lembro até hoje, é engraçado, você sempre vê os alunos assim, ele fica lá, olhando para o papel, para a folha, e fica mexendo a mão, tentando encaixar lá, lembrando quem que é o F, quem que é o B, quem que é o I, no caso é a velocidade, tá? Então aqui, a força seria o seu polegar, o campo magnético seria o seu indicador, né? E a velocidade seria o do feio aqui, né? O indicador, tá? Então, ou seja, elas sempre vão ser perpendicular entre si. Sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Sempre entre elas forma um ângulo de 90 graus. Vocês já tiveram geometria analítica, descritiva, sei lá como é que chama de geometria hoje em dia, né? Lembra do X? Ó, você tem o eixo cartesiano XY, né? 90 graus entre eles. Mas se você tiver XYZ, ambos não são 90 graus entre eles, é a mesma coisa aqui. É como se aqui fosse X, aqui fosse o Y e aqui fosse o Z. É isso. Tá bom? Tá. Então, por que isso? Por que eu falei como que essa carga vai reagir à força? Então, se você colocar, digamos, um elétron aqui, que tem uma carga elétrica, ele vai se mover dentro desse campo magnético aqui. Vai ter força magnética se ele se mover exatamente nessa direção, dessas linhas aqui, ou aqui, né? Não vai acontecer nada. Não vai ter força magnética. Então, se você jogar ele com uma velocidade, vai continuar naquela mesma linha que você jogou ele, a mesma velocidade que ele tem. Agora, se ele, digamos aqui, digamos aqui tá o plano do slide, né, do papel, seja o que for. Se você jogar um elétron furando o papel, ou saindo do papel, perpendicular, daí sim, né, ele vai ter uma força magnética dada por essa equação aqui. Então, vai ser a velocidade que o elétron foi jogado, ou a carga elétrica, né, o valor da carga elétrica, se 2 coulombs ou 10 microcoulombs, seja lá o valor que for, e o B vai ser devido ao ímã aqui, ok? Então vai ter uma força elétrica, ok? Por que eu estou falando tudo isso aqui, tá? Porque isso aqui é a base, daqui a pouco eu vou mostrar, daquelas televisões antigas lá, tá? Aquelas de tubo de raios catódicos lá, ou os monitores de TV antigos lá. Já chegamos lá. Tá, então eu estava falando aqui sobre um campo magnético uniforme. Por que aqui é uniforme? Porque é perfeitinho. É uma base retangular e aqui uma base retangular. Então aqui nesse interior, o campo magnético é uniforme. Perfeito. Aqui, ó, nessa parte de cima não, né? Já começa a ter variações, tá? Então, quando, digamos... se eu fosse pedir para vocês calcularem o campo magnético, a força magnética aqui, seria a maior, digamos, sacanagem fazer com o aluno, tá? Você teria que usar condições de contorno, teria que usar 2, 3 integral, o negócio é bem complicado. Então, quando a gente pede para calcular, pede calcular essa parte bonitinha, que todas as linhas estão se movendo, tem a mesma direção, ou se movimentando na mesma direção, tá? Daí você basta usar aquelas equações que eu já falei aqui, tá bom? Então, nessas bordas aqui, seria complicado. Eu vi um texto esses dias, inclusive está na minha tese lá, diz o seguinte, Deus fez é diferente, Deus fez o interior do material, digamos que seria isso aqui, né? E o bicho ruim lá, né, fez as bordas, porque realmente a superfície de qualquer material, o cálculo dela é extremamente difícil e complicado. Inclusive tem uma física, chama-se física da superfície. É fácil você entender o que acontece dentro do material, o complicado, o que acontece ao redor do material. Tá? Então Deus fez o bulk, que é o interior,
e o diabo fez a borda, a superfície. Foi um físico que disse isso uma vez. Tá? Então, dentro daquele campo uniforme lá, tem as linhas de campos, né? Elas estão entrando ou saindo. Então, aqui é fácil, né? Dizer que aqui, ó, tá saindo do norte e está terminando no sul, né? Igual que eu já falei várias vezes lá, ao redor da Terra, etc. Mas pense bem, como é que você vai representar numa folha de papel o que está entrando e o que está saindo? É isso aqui. Os pontinhos, eu estou me referindo ao campo magnético que está saindo do papel. Já vou falar mais sobre isso. E o xizinho é o campo magnético que está entrando. Então, como se tivesse uma linha de campo magnético entrando no papel aqui do lado direito, e aqui do lado esquerdo, as linhas de campo estão saindo. Ok? Entra e sai. Tá? Vamos lá. Se eu jogar... pior que está o slide aqui. Por isso que eu falei. Por isso que tem que saber do próximo slide. Então, por que isso aqui é o X e tal? Então, o que está entrando, você vai... pense... Essas setinhas é um vetor campo magnético. Vetor é uma seta, né? Então, na hora que está entrando, né, do lado direito aqui, né, você vai... Na hora que entrar, o que você vai olhar? Você vai olhar a parte de trás da seta, que seria como se fosse o X. Eles chamam do penacho da seta, de uma flecha lá, né? Como se você está entrando, você vai ver isso aqui. E na hora que está saindo esse vetor do papel, do plano, você vai ver a pontinha, né, da seta, que é esse pontinho aqui. O que entra é o X e o que sai é o pontinho. Vetor entrando e vetor saindo. Tá bom? Por que isso? Porque você vai ter que colocar aqui na tua regra da mão direita, né? Ó, o campo magnético é o B. Então, imagina, se tá o papel, então o vetor está entrando, você vai colocar o teu dedo apontando para o papel. O vetor está saindo, o teu dedo vai apontar para cima. Mas por que isso é importante? Ó, se está para saindo, a força magnética está para a direita, a minha direita aqui. Se está entrando, também para a minha direita. Mas o que vai mudar? Vai mudar a velocidade. Né? A velocidade está para o meu encontro, ó. A velocidade agora está apontando para mim, né? O meu indicador aqui, quando o campo magnético está entrando, e quando está saindo, né? A velocidade está apontando para aquele lado. O que quer dizer isso? Né? Você vai saber a velocidade que você está jogando o teu vetor, entre aspas, né? A tua carga elétrica, né? Para você saber o comportamento, para onde que vai apontar a força, tá? Continuando, então tá. Ó, então aqui, o B, né, o campo magnético, o B, no caso, né, tá apontando para o interior do papel, né? Se você usar teus dedinhos lá, você vai ver, né? Vai ficar complicado eu fazer aqui, ó. Então aqui, ó, o meu indicador está apontando lá para o papel, faz vocês aí, ó, mão esquerda. O indicador aponta para o papel, o dedo médio seria o V e o polegar, que seria a força para o centro. Por mais que você vire isso um pouco, né? Ó, você vira aqui, digamos, apontar para nessa seta aqui, a força aqui, ó. Você vai virando, né? O indicador sempre vai ficar apontando para o papel. O que vai mudar? Vai mudar a velocidade. Sempre vai estar montando aqui, ok? Então isso aqui seria a regra do mão direita. Então muitas vezes perguntam, se jogar uma carga positiva, tá? O vetor velocidade, né? Vai estar no sentido horário ou anti-horário. Então, isso aqui está no sentido o quê? Anti-horário, tá bom? E a força sempre para o seu interior, tá? Aqui você conseguiria determinar, né, o raio, né? Então, pense bem, vai ter uma força magnética. A força magnética para aquela equação, QVB, que é a carga, V, a velocidade, V, o campo magnético. O que é aqui? Não está andando num círculo? Então, é uma força centrípeta, tá? Eu falei lá nos últimos slides da segunda web, eu acho, de Física 1, tá? Que tinha lá um círculo, lá, um carro andando, enfim, várias coisas lá. Então, a força centrípeta. Não tem nada de ser centrífuga. Centrífuga é uma máquina de lavar roupa. Tá? Então, força centrípeta, massa vezes aceleração, só que a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é dada para essa equação, V ao quadrado sobre R, ok? Resumindo, se você isolar aqui o R, você conseguiria, em relação à massa da partícula, a velocidade dela, a carga dela e o campo magnético, você vai conseguir determinar o raio disso. Qual vai ser o tamanho desse círculo? Vai ter um raio pequenininho, um círculo pequenininho, um raio bem grande, ok? Então, pela lógica aqui, quanto maior a velocidade, maior vai ser o raio dela, tá bom? Por que isso aqui é importante? Tá? Lógico, toda aplicação que relaciona carga elétrica e magnetismo, você vai acabar usando isso aqui, tá? Por que isso aqui é importante? Graças a isso aqui, que nossos pais tinham televisão lá atrás. E nós também, né? Quem que não teve uma televisão de tubo em casa? Quem que não cresceu com uma televisão de tubo em casa aí? Realmente, vocês são muito criança vocês aí, né?
Tá? Eu tinha televisão de tubo na minha casa, pelo menos. Então, o que acontecia, né? Esse cátodo emitia uma partícula positiva, tá? Então, aqui tinha essa região aqui, o cátodo e os ânodos aqui, então, se ele emitia uma carga positiva, o ânodo tinha uma região carga negativa. Isso aqui servia para acelerar o elétron. Então, ele ganhava muita velocidade, muita velocidade, muita velocidade. Chegava aqui, nessas bobinas, tinha um campo magnético. Então, lógico, não ia fazer esse círculo aqui. Mas, ou seja, digamos, ela percorrer parte do círculo, né? Ou seja, ia dar um ângulo para isso aí, tá? Então, dependendo desse ângulo aqui, na realidade era uma jogada bem complicada, tá? Dependendo do ângulo e da velocidade, fazia esse elétron bater aqui, bater aqui, bater aqui, enfim, bater em várias posições da tela. A tela, ela era revestida com material, era fósforo, eu não sei explicar, que eu nunca estudei muito disso aqui, também não veio muito ao caso hoje em dia, né? Na hora que ela atingia lá, ela emitia uma radiação, brilhava um ponto da tela, emitia luz, ok? Na hora que emitia a luz, brilhava. Só que daí, imagine você pegar uma imagem, ó, o meu dedo batendo aqui, ó, fazer vários pontinhos com a caneta lá. Você fazia vários pontinhos com a caneta, você não consegue fazer um círculo, ou Deus o livre, fazer uma imagem de uma pessoa lá, com vários... Ó, os grandes artistas do pincel, os pintores lá, eles ficavam fazendo vários toquezinhos lá, um vermelho, um verde, até que criavam um quadro. Mas foram várias pinceladas. Então, imagina, cada pincelada era um pontinho que estava acendendo aqui, e que criava a imagem. Tá? Então, as primeiras TVs eram preto e branco. Por quê? Então, a parte que não brilhava ficava no preto, não mexo. Eu só mexia os pontos brancos. Daí o contraste entre branco e preto formava uma imagem. Tá? Depois que veio o advento da TV em cores, né? Então, cada região, cada região lá era... Na realidade, não era um círculo, né? Era como se fosse um retângulo grande, retângulozinho lá. Esse retângulo era dividido em 3 partes. Era chamado RGB. Uma parte era o red, vermelho, o G, RGB, red, green, blue. Vermelho, verde e azul. Então, se esse elétron aqui, é o elétron, atingisse na parte do R, ele ia brilhar vermelho. Se atingisse a parte verde, ia brilhar o verde, lógico, né? Se atingisse a parte azul, ia brilhar o quê? Né? O azul, tá? Então, a composição desse monte de amarelo, consegue chegar no cinza, enfim, todas as outras cores, tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, algumas TVs ainda funcionam com esse RGB, tá? Só que é um sistema diferente, é sistema de LED, sistema de plasma, daí é outras explicações, não vem ao caso no momento. Ok? Então, a relação entre o campo elétrico e o campo magnético que fazia, né, o elétron bater em determinada posição. Lógico, tinha um aparato eletrônico que conseguia desviar o elétron para bater em lugares diferentes, para formar lá uma imagem, etc, etc, etc. É isso, beleza? Continuando. Então, aqui é um outro desenho que explica mais ou menos a mesma coisa, né? Então, o campo elétrico está também entrando, tem uma velocidade vertical para cima e vai apontar para o centro, né? E aqui, com uma outra visão, né, esse campo elétrico aqui. Outra visão, foi invertida a figura somente. Tá? Vamos lá. Tá. Também, na introdução da disciplina, eu falei, né, que um físico chamado Ørsted, uma coisa, Hans Ørsted, era um holandês lá, e ele estava no laboratório lá das aulas dele, acho que não sei se coloquei dessa maneira lá, ele foi preparar uma aula de eletricidade para os alunos deles, de aula de laboratório, basicamente, né, e daí... Enfim, ele montou um circuito lá que, sei lá, ele mostrava uma lâmpada acendendo, como aqui, ou, enfim, qualquer outra coisa lá. E por um acaso, muitas vezes as coisas vêm no acaso, né? Ele percebeu que uma bússola começava a ter um comportamento estranho, né? Acho que ele passou lá, a bússola apontava para um lugar, né? Depois ele passou, de repente ele passou de volta, a bússola estava apontando para o outro. Peraí, isso aqui quebrou a bússola? Isso aqui é aquele tal do campo magnético da Terra mudou? Enfim. Daí, logicamente, né, não deve ter demorado tanto tempo para chegar à conclusão, né, que na hora que ele ligava o circuito, a bússola mudava. Daí ele foi perceber que a bússola tinha que estar muito próxima ao fio, né, para mudar. Então, que nem está aqui, ó, digamos que o norte, aqui, onde está a minha bolinha, nessa direção aqui, nesse sentido, nessa direção, tá? E está desligado, pode ver que a lâmpada está apagada pelo desenho aqui, pela lógica, né?
A chave desligada. Na hora que eu abaixei a chave, né? Eu abaixei a chave, a lâmpada ligou. E o que aconteceu com a bússola? Apontou em direção contrária. Ah, mas o que está acontecendo? Então, ou seja, está sendo criado um campo elétrico ao redor do fio que consegue influenciar a bússola. Ah, tá, mas então por que quando eu tenho uma bússola aqui, onde eu estou, e lá na parede, lá tem um fio passando, ou bem do frente de computador, tem um monte de fio aqui. Por que a bússola aqui não é influenciada por aquele lá? Porque é o seguinte, depende da corrente elétrica. Se a corrente elétrica for forte, vai influenciar mais. Mas tá bom, eu estou, sei lá, 10 centímetros do fio. Por que ele não influencia? Porque o campo magnético da Terra é bem grande. Mas se você deixar uma bússola muito perto do fio, o campo magnético do fio é grande. Nossa, vai 2 centímetros, 10 centímetros, ele começa a diminuir. Daí quem manda é o campo magnético da Terra. Tá bom? Então essa é a explicação. Muito próxima, a bússola vai apontar para outra direção. Por quê? Porque ao redor do fio cria-se um campo magnético. Então imagine que isso aqui seja o fio, certo? Então o que vai acontecer? Também tem a regra da mão esquerda, que é a regra da mão direita. Então imagine, imagine que você segura o fio, está segurando o fio. O teu polegar é o sentido da corrente elétrica. A corrente elétrica vai estar subindo. Né? Aqui, o I não está apontando, quer dizer que a corrente elétrica está subindo. Você está fechando teus dedos. A direção que você fecha é a direção que o círculo, digamos, ele vai girar. Tá? Então, aqui, não sei se dá para enxergar, e aqui são setinhas. Essas setinhas são o sentido que o campo elétrico vai, digamos, não é que está girando, né? É que ele vai se comportar. Tá? Então, resumindo, o campo magnético vai estar apontando nessa direção. Tá bom? E por que tem aquela história do campo magnético, que é uma linha tangencial? Ué, grande coisa aquilo lá, né? É por causa disso aqui. Tá? Então você vai passar uma linha tangencial, que você vai falar que o campo magnético aponta nessa linha tangencial. Então você usar aquela equação do F, QVB lá. Ok? É isso. Então nesse caso aqui, você passa o fio, né? Passa a corrente elétrica. Ao redor desse fio, vai ter linhas, chamadas linhas de campo magnético, linhas concêntricas. O que é concêntrica? Tem o mesmo centro. Qual que é o centro? É o fio. Ok? Tá? Acho que tem um outro desenho aqui. Então é isso, ó. Então, aqui, a seta verde é a direção do campo da corrente elétrica. Então, perpendicular isso aqui vai ter o campo magnético, né? E vai ter uma força magnética também. Tá? Então, é assim que a bússola vai ser influenciada. Então, pense bem, se o fio, digamos, está exatamente nessa direção, a bússola vai apontar para onde? Vai apontar no sentido da linha do azul, do B. Vai estar exatamente perpendicular ao fio aqui. Tá bom? Aí esse desenho aqui, né? Aqui um outro desenho que explica a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa, a pessoa segurando o fio, né? O polegar apontando para o sentido da corrente elétrica, tem os dedos fechando, tá aqui, os dedos fechando, é a direção do B. Por que aqui o B tá aqui e tá aqui? Né? Porque você vai fechar, né? Então, dependendo da posição que você olha, né? Ele vai dar a volta no círculo. Então, dependendo, logicamente, o B vai mudando a todo momento. O que é o B aqui? É o vetor campo magnético. A linha é só uma ilusão, é o comportamento. Então, em cada ponto, o B seria tangencial a ela. Ok? Próximo slide. Tá? Só uma coisa, eu tô achando estranho uma coisa que vai ter... Não, tá certo. Então tá. Como é que esse campo magnético ele vai se comportar? Então aqui, eu tenho 2 fios aqui, né? Os 2 fios, o fio, digamos, fio 1, que está I, não sei se conseguem enxergar aqui, I1. Acho que você enxerga, eu que estou ficando cego mesmo. Então aqui, I2, não, o 2 eu consigo enxergar, o 1 não, está meio perdidinho ali. Tá? Então a corrente elétrica sobe, né? Subindo por esse fio e subindo por esse fio. Tá, vamos analisar esse fio. Esquece essa bolinha pretinha aqui e o B aqui. Pense bem, você vai colocar o teu polegar subindo. Então, pense bem, vai fechar os dedos. Na hora que pense bem, é complicado eu fazer aqui, né? Se eu colocar o I subindo, então na hora que os teus dedos bater nesse fio, né? Os teus dedos vão bater no fio. Então, o campo magnético vai entrar. Então, por isso que tem o vetor, campo magnético entrando, tá vendo o rabinho da flechinha lá, as peninhas lá. Então aqui o campo magnético está entrando. Eu coloquei B1. Então esse B1 é devido à corrente 1. Ok? Tá bom. Agora eu vou analisar a corrente I2. Mesma coisa, também vai subindo. Só que vai dar a volta, né, para trás do fio e vai surgir aqui,
nessa região aqui, tá? Então, quando ele vai surgir, então o vetor campo magnético vai estar saindo do papel. Então, você vai ver a pontinha da seta, ok? Resumindo, aqui eu vou ter o campo magnético entrando devido ao fio 1. Aqui eu vou ter o campo magnético saindo devido ao fio 2. Então, vai ficar isso aqui, ok? Aqui uma região de campo magnético saindo, e aqui uma região de campo magnético entrando, devido ao fio 2, aqui devido ao fio 1, ok? Então vai ter um comportamento, tá? O que vai acontecer? Esses fios, eles vão ter uma interação, né? Que vai ter do lado, é como se eu tivesse o campo magnético, o polo norte e o polo sul. Os dois polos, sentidos contrários, eles vão se atrair. Então, ou seja, resumindo, se tiver dois fios com a corrente elétrica no mesmo sentido, esses fios vão tentar se atrair, ok? Agora, se tiver fios com correntes contrárias, vai tentar repelir. Se você fizer essa história do B entrando, o B saindo, você vai ver que o B estaria ambos entrando ou ambos saindo, dependendo da maneira que você enxergue isso, tá bom? Quando tiver a corrente elétrica sentido contrário. Então, tá. Então, se eu deixar dois fios passando a mesma corrente, eles vão tentar se encostar. Então, eu posso deixar dois fios muito juntos. Pense, eu posso deixar dois fios muito juntos, que eles vão tentar encostar. Né? Daí, se dois fios encostam, não dá curto, né? Fecha o curto, que a gente chama, né? Então, o que vai acontecer? O que você vai ter que fazer? Então, agora pense, o fio lá do carregador de celular, o fio do computador, o fio da máquina de lavar, o fio da chapinha, o liquidificador, seja o que for, por que eles não dão problema? Porque, pense bem, vai entrar, para fechar o circuito no liquidificador, por exemplo, vai entrar a carga, vai passar, digamos, a carga vai ser a tomada, vai passar por um fio, vai acionar o liquidificador e vai voltar para o outro fio. Então, na realidade, quando esses dois fios se ligam na tomada, uma corrente entra e outra corrente sai. Então, nunca vai ser esse caso aqui. Tá bom? Uma corrente vai estar subindo, por exemplo, e outra corrente descendo. Se a corrente está subindo e descendo, eles vão tentar se afastar. Lógico, por mais que o fio está próximo ali, eles vão tentar se afastar. Então, por isso que não dá problema. Ok? Então, por isso que tem aqueles dois fios grudadinhos lá, não dá problema. Porque se fosse esse caso aqui, né, dois fios passando a corrente no mesmo sentido, daria problema. Você tem que deixar os fios afastados daí. Tá bom? Lógico, vai deixar um fio lá, um fio aqui e outro lá, 10 metros de distância. Não precisa, né? Mas contanto que você não deixa lá grudado um no outro, lá, 1 centímetro, meio centímetro, né? Você deixa afastar lá, ó. Deixa afastar um palmo, digamos, já é o suficiente. Tá bom? Tá. Então nós falamos lá daquela força lá, força magnética de carga em movimento, né? Que cria uma força de espiral, que a gente chama lá. Aquela circular lá. E depois eu tenho as outras forças lá, que devido ao campo magnético, é essa equação lá, né? Chama de Kidia, que alguns chamam lá, tá? Então, esse B é aqui, ó, é Mi0, essa letra grega chamada Mi, né? E 2πr. Ele pegou esse Mi0 e dividiu 2π, ele chamou de K, essa seria a constante magnética, tá? Esse Mi0, aqui é constante magnética, igual aquela força lá, que vai cair na prova lá, força elétrica, K, força igual a KQQ sobre D ao quadrado. É parecido com isso aqui, tá? Só que aqui é o I. Nós já chegamos lá. Então, esse K seria uma constante magnética, tá? Esse Mi0 é chamado permeabilidade magnética. O que quer dizer isso? Olha aqui, pense bem, se tem um material lá que é um ímã é um ímã forte, né? Outro é um ímã de geladeira. Um é ímã do alto-falante, né, que é a moedinha gruda fácil, e outro é ímã de geladeira, que a moedinha não está nem aí, se gruda ou não gruda, tá? Então, digamos lá, a permeabilidade magnética, ou seja, o Mi0 do ímã de geladeira é baixo. E do ímã lá do alto-falante, a permeabilidade, ou seja, Mi0 vai ser alto, tá? Ser alto vai criar um campo magnético intenso. Consequentemente, você vai ter a relação para a força também. Tá? Então, a mesma coisa, a força também é a permeabilidade magnética, esse I0, esse I1 aqui, ó, é a corrente que vai passar no fio 1 e a corrente que vai passar no fio 2, tá bom? E aqui é a distância, né, e o L seria o comprimento do fio. Quanto mais ela percorresse lá, maior vai ser a interação da força elétrica, tá bom? Tá, aqui finalizando, tá? Acho que finalizando, deixa eu ver se tem mais slides. Ah, não, tem mais um depois disso, tá? Então lá, por exemplo, lá, pegando esse caso aqui, qual seria a força magnética aqui no B2 devido ao fio 1? Aquele L seria a distância entre os fios, tá bom? Aquele L lá, tá? Não, o D seria a distância, o L seria o comprimento que a carga
iria percorrer aqui. Tá? O D seria a distância entre os dois fios. Tá? Quanto é o valor desse campo magnético B2 devido ao fio 2? Né? Ou então do B1, etc. Então, aqui nós vamos calcular isso. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? O campo magnético está entrando no slide, no papel. E aqui o campo magnético está saindo. Então, se você pegar o teu polegar e colocar aqui, né, a corrente elétrica está entrando. A corrente elétrica está entrando no fio aqui, tá? E você fechar teus dedos e vai passar por esse ponto B, porque eu quero saber qual vai ser o campo magnético aqui. Então, você enfiar o teu polegar no ponto A aqui, a corrente elétrica está entrando, tá? Então, fechar o dedo, o campo magnético vai descer. Então, estaria aqui, ó, BA. Nesse ponto estaria o campo magnético descendo, tudo bem? Se eu pegar nesse caso aqui, então a corrente elétrica está saindo. Na hora que você fechar os dedos, vai passar também pelo P. Como é que vai passar pelo P? Também descendo. Tá? Resumindo, o campo magnético aqui, nesse ponto, vai descer e do B também vai descer. Então, o campo magnético aqui seria a soma dos dois. Se aqui tivesse saindo, como aqui, ó, aqui tá, falei errado, né? Aqui está entrando, né? E aqui se também estivesse entrando, nesse ponto aqui, o campo magnético estaria para cima. Então, aqui o BB estaria para cima. Então, qual que seria o campo resultante aqui? O BA era 15 e o BB é 45. Então, se estiver subindo, seria 15 menos 45. Teria um campo resultante de 30. Como os dois estão descendo, o campo resultante seria soma, né? Lembra, dois vetores apontando para a mesma direção, você soma. Tem uma caixinha, tem duas setinhas, duas forças puxando a caixinha, você vai somar as duas forças. Tem uma caixinha, uma força aponta para um lado, outra aponta para o outro, você vai subtrair. Subtração vetorial, ou soma vetorial. Então, como aponta para o mesmo lado aqui, para a mesma direção, mesmo sentido, né? Você vai somar. Como é que calcula? É só substituir aqui. Ele está dizendo que o campo magnético aqui vale 5. Tá? O K é constante, né? Como tem o K dos dois. Ó, aqui a corrente elétrica diz que aqui é I, aqui é 3 vezes o I. Né? Então aqui era I, colocou 3 vezes o I. Né? A distância entre o A e o P ele chamou de 3R, e a outra era R. Foi feito assim exatamente para poder anular isso, para você poder cortar, né? Então você vai igualar aqui, ó, KI sobre 3R, né? Então o que foi? Se você vai pegar, você pega esses 3 passa para cá, né? Dividindo, sobrou só KI do outro lado, né? Depois você pegou esse R aqui, passou multiplicando para cá. Resumindo, ficou KIR de um lado e KIR do outro. Então você pôde igualar os dois, né? Ficou BB sobre 3 e o outro, né? Enfim, eu me perdi um pouquinho. Aqui, ó, KIR que seria 15 e o outro seria 3 vezes isso. Tá bom? Então, ou seja, desse BA seria 15 e o outro seria exatamente 3 vezes isso aqui, porque essa é a diferença. É o 3 que era o fator de diferença, tá? Então, ficou 15 vezes maior, 3 vezes maior que o outro, né? De 15 passou por 45. Tá bom? Isso aqui parece um negócio complicado, mas a substituição é simples, mas a maior dificuldade é aqui. Quando é que eu somo, quando é que eu subtraio? É só você analisar pelo seu polegar lá, ok? É isso. Continuando, tá. Então aqui nós finalizamos, né, tem esse slide mais outro para a gente finalizar, tá? Tá. Como eu falei que é gerado a eletricidade, tá? Então, numa usina hidrelétrica, a água cai numa turbina e faz a turbina girar. Numa usina eólica, o vento faz uma turbina girar. Numa usina nuclear, a pressão do vapor faz uma turbina girar. Tá ok? Esse girar, basicamente, para fazer acontecer o que eu vou demonstrar aqui agora. Tá ok? Lógico que eu não vou explicar da turbina, etc. Mas a ideia que é o principal. É assim que produz a eletricidade. Tá? Isso é chamado indução eletromagnética. Então, na hora que você pega um ímã, certo? E você aproxima de uma bobina, que é um circuito fechado, que é uma bobina? Você pega um fio, né, e faz esse formato aqui. Circula ele, um você liga no polo positivo, outro no polo negativo, aqui de um voltímetro, por exemplo. Tá? Ou do amperímetro, ou enfim, da maneira que você queira chamar isso. Tá? A diferença é que um você vai medir a voltagem, outro você vai medir corrente elétrica, mas na prática os dois seria possível você medir. Tá? Quando você aproxima um ímã disso aqui, você vai induzir. Lógico, se você tiver somente uma volta, você vai induzir pouca corrente, porque, digamos, esse ímã aqui, ele vai passar somente por uma espiral. Quando você passa por várias espiral, esse efeito ele é potencializado, ele é somado. Né? Digamos lá, uma espiral você vai produzir uma quantidade de corrente elétrica. 1000 vezes essa espiral, você pegar aquela quantidade e multiplicar por 1000.
Tá? Então, nessas bobinas, dessas turbina eólica ou de hidrelétrica, o fio simplesmente fica enrolado. Dá voltas e voltas e voltas e voltas e voltas. Se você pegar o motor elétrico e olhar lá, ou o transformador, você viu que alguém já viu isso, né? Aquele monte de fio enroladinho lá. Sei lá, aquilo ali tem... Em motor elétrico tem milhares de voltas. Tá? Não sei dizer. Milhares de voltas. Tá? Numa usina hidrelétrica, aquilo ali deve ter milhões de voltas. Ou talvez até bilhões. Eu não sei. Nunca precisei trabalhar com isso, tá bom? Mas realmente deve ser bastante, porque quanto mais, maior potencializado o efeito. Já que você vai construir um negócio, né, complicado para produzir energia elétrica, você quer produzir quanto mais possível, melhor. Tá? Então fica, de repente, lá vai ficar lá um motor enrolando fio, de repente, dias lá, para ter uma bobina bem grande. Tá? Então, quando você faz o ímã entrar aqui, ele vai injetar uma corrente elétrica. Então, digamos que o elétron, é um metal. Metal tem elétrons, como todos os materiais. Então, na hora que você aproximar esse campo magnético daqui, ele vai fazer esse elétron circular. Então, na hora que esse elétron circular, ele vai circular por aqui e vai medir lá no teu perímetro uma pequena corrente elétrica. Se você pegar isso e potencializar isso aqui, como eu falei com uma... Eu não consigo enxergar aqui, Nossa, não consigo enxergar ali. Mas enfim, primário e secundário, tá? Então você pode fazer isso aqui com ímã, né? O ímã natural, ou ímã de carro, por exemplo, né? Ou você pode fazer como ele fez aqui, né? Um circuito cria um campo magnético, parecido com isso aqui. Um circuito, cadê? Cria um campo magnético, parecido com isso aqui, né? Passa corrente elétrica e cria um campo magnético ao redor, tá? E o outro é para receber esse campo magnético. Resumindo, a ideia é o seguinte: na hora que essas linhas de campo magnético, ela passa por interior dessa bobina, aqui do enrolado, né, que é uma bobina. Aqui também é uma bobina, só que só tem uma volta, né? Na hora que esse campo magnético ele passa para a bobina, ele vai injetar carga elétrica lá. É isso. Tá? Só que pense bem, se você pegar lá, a bobina está aqui, o plano da bobina. Pegar o controle aqui, Isso aqui é o ímã. Na hora que você chega aqui, ele vai injetar. Não, vamos pegar de outra maneira. Se eu pegar aqui e deixar o ímã dentro da bobina, vai acontecer alguma coisa? Não. Essa que é a sacada. Ele vai acontecer na hora que você tira, ou na hora que você move. Se você ficar fazendo assim, então, na hora que você aproximou, ele vai injetar uma corrente elétrica. Na hora que você tirar, ele vai injetar uma corrente elétrica. Ou seja, na hora que pôr, ele injeta. Na hora que você tira, ele injeta. Então, na realidade, o que você tem que fazer? Você tem que ficar fazendo isso aqui, Vai e volta, 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 vai e volta. Então, por que fica girando aquelas hélices lá da turbina eólica? Para ele fazer esse movimento. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ele fica gerando corrente elétrica. Vocês entenderam a ideia? Você já viu aquelas lanternas que você fica ligando uma manivela lá? Então, essa manivela faz o ímã aproximar, sair, aproximar, sair, aproximar, sair, aproximar, sair. Lógico, tem outras geometrias, não só entre e sai, mas tem umas que ele fica uma bobina e ao redor tem o ímã, ou o ímã fica no centro da bobina, na parte externa, né? O ímã no centro da bobina externa, ou o ímã na parte externa e a bobina no centro. Então, ele fica girando ali, tá? Então, vai e volta, como se fosse uma roda d'água, tá? Então, mas por que você precisa de pense? Essa é a grande sacada. Por que você precisa do vento para fazer isso? Né? Ou por que você precisa da carga d'água? É só fazer isso aqui. Então tá. Então vai lá em Itaipu, pega aquele ímã gigantesco e vai, empurra, tira. Põe, tira. Né? Não tem como, né? Você pega um cavalo para fazer movimento? Pode. Mas quantos cavalos você tem que fazer para se movimentar? O cavalo vai morrer e não vai produzir corrente elétrica. Então você pega uma fonte de energia, de certa maneira inesgotável, como o vento ou como a queda d'água, para fazer esse movimento. Só que é isso. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, ele injeta corrente elétrica no circuito. É assim que é produzida, basicamente, como eu falei para vocês, 99,9% da energia elétrica mundial, seja eólica, seja hidrelétrica, ou seja nuclear. A única exceção, aqueles painéis solares. O painel solar não é que esse movimento de Polo Norte ou Polo Sul, entrando ou se afastando de uma bobina. Lá é um outro processo, é um processo fotoelétrico. Inclusive, a explicação disso deu o prêmio Nobel Einstein. Ok? Vamos lá, último slide.
Para você entender novamente o que está acontecendo ali. A ideia é o seguinte, aquilo ali é chamada indução eletromagnética. Então, induz uma corrente elétrica devido ao quê? À variação do campo magnético. Então, a indução elétrica, ela induz corrente elétrica devido à variação do campo magnético. Por que variação? Na hora ele está aproximando, está aumentando, depois está afastando, está diminuindo, né? Então, o norte está aproximando, o sul, ou o sul está se afastando, está mudando. Essa variação. Tá? Se não tiver variação, não tem indução elétrica. Tá? Por que isso acontece? É devido à chamada lei de Lenz. Tá? Essa lei de Lenz aqui, talvez vai ser complicado vocês entenderem. Tá? De primeira, né? Não é que é difícil entender, de primeira é complicado. Porque parece uma coisa sem lógica. Tá? A melhor maneira de entender essa lei de Lenz é a lei do contra. É lei do contra. Tá bom? Tá, me ocorreu uma coisa aqui agora. Imagine que tem um casal de namorado. Um homem ou uma mulher. Né? Você já viu isso alguma vez na vida. Ou com você já aconteceu. Os dois estão dando super bem. Em algum momento, o namorado não quer mais namorar a menina. Ele quer se separar. O que a menina vai querer? Não se separe de mim. Ela quer ficar. Beleza? Tá bom. Por algum motivo, o namorado acaba ficando. Passa um tempo, a menina não quer mais. Né? E o cara quer que fique. Resumindo, você viu? Não há acordo. Quando ele queria se separar, ela não queria. E quando ele queria ficar, ela que não queria. Não é lei do contra? É exatamente o que acontece aqui. Então, quando o Polo Norte se aproxima de uma bobina, num ciclo de metal, de fio ali, certo? Ele vai criar um Polo Norte. Nessa bobina, na face dessa bobina, na face que está chegando. Ó, minha mão aqui é a face. Aqui o controle é o ímã. Então, a ponta do controle é Polo Norte. Então, na hora que eu estou me aproximando aqui, na face, essa face aqui, da minha mão espalmada, vai criar um Polo Norte. Certo? Aqui vai criar um Polo. E na face, no verso, minha mão vai ter um sul. Porque se tem um norte, vai ter que necessariamente o sul. É a mesma coisa. Se a ponta do controle é o norte, a outra ponta do controle, como está ali no desenho, seria o sul. Então, na hora que está aproximando, vem o norte. Então, por que a lei do contra? Está aproximando. Você pensa bem, se está aproximando, aqui é norte, aqui é também norte, tem como se aproximar? Não, porque ele vai se repelir. O mesmo polo vai se repelir. Beleza? Então ele não quer deixar o ímã se aproximar. Por isso que ele cria o norte. Ok? E quando o ímã está se afastando, né? Está se afastando, ó, o norte está no mesmo lugar. O que surgiu aqui? Um sul. Ó, não se aproxime de mim. Mesmo polo, não se afaste de mim. Polos contrários, está entendendo? Então, na hora que estava se aproximando, criou-se na face da bobina o norte para não deixar se aproximar. Na hora que estava se afastando, criou um sul para puxar o norte, não deixa se afastar. Agora veja aqui, se aqui é norte, vocês lembraram do desenho de você segurando o fio lá, a corrente subindo, o campo magnético numa direção, você descer, o campo magnético vai inverter, tá? É exatamente isso que acontece com o norte aqui, norte e sul. Então, quando ele criou o norte, a corrente elétrica estava nesse sentido aqui, ó, estava descendo, digamos, né? Descendo complicado. Estava no sentido esquerdo aqui, né? E na hora que estava o sul, a corrente estava subindo pelo lado, né? Vindo pelo lado direito do fio aqui, tá entendendo? Então, por que é isso? Ó, então, a hora que a corrente sobe e desce. Você já ouviu falar em corrente alternada? Então, a corrente da nossa casa é alternada. Então, uma hora ela vai num sentido, a hora vai no outro. Vai e volta, vai e volta, volta. Alguém sabe a frequência que ela muda isso? Vai e volta. Então, ou seja, a cada segundo ela tem uma frequência. Ela vai e volta quantas vezes? Alguém sabe? Se você pegar lá qualquer equipamento eletrônico, lá, o monitor do computador, qualquer coisa, qual a informação que tem na etiquetinha lá? Vamos lá. Vamos ver se tem alguém me escutando aí. Qual a informação que tem na etiquetinha lá atrás do monitor de computador, da geladeira, de qualquer equipamento eletrônico? O que diz naquela etiquetinha lá? Fora a marca do fabricante, pelo amor de Deus, né? Sobre onde ligar o aparelho lá. Vamos lá. Vamos ver se eu não estou falando sozinho aqui. Né? Então, tomando chimarrão e vendo o filme, eu falando para ninguém aqui. Vamos lá, pessoas. Estou sozinho, pelo jeito. Então, lá atrás, na etiqueta do voltagem, mas tem mais alguma coisa lá. Fora a voltagem, tem mais alguma coisa lá. Ainda bem, né, Catiane? Então, vamos lá. Tem, digamos, 127 volts. Mas
pegue o equipamento desse depois, logicamente, depois olhe lá. Vai ter 127 volts e vai ter assim 60 Hz, é 60 Hz. Então quer dizer que a frequência da nossa corrente elétrica no Brasil é 60 Hz. Parece que muda um pouquinho no restante do mundo, mas muda pouco, mas geralmente é 60 Hz. Então, resumindo, essa corrente elétrica, digamos, ela desce, sobe, 60 Hz. A cada segundo ela vai e volta a 60 Hz. Ok? Então, isso é chamado de corrente alternada. Então, a frequência que ela alterna entre um sentido e outro é 60 Hz. Já se perguntaram por que vocês têm que usar o carregador de celular e você não liga direto no fio da tomada? Por que você tem que usar o carregador do notebook e não vai diretamente no fio da tomada? A televisão, por que você não usa a televisão? Porque dentro da televisão já tem um transformador. Então, ele se transforma, olha, presta atenção, ele transforma a corrente alternada de 60 Hz em corrente contínua, que ela fica sempre lá e vindo na mesma direção, até o final, até ela esquentar o resistor, até ela fazer o ventilador do cooler, do computador girar, etc. Então, motores elétricos, geladeira, etc., é corrente alternada. Dentro do computador, dentro do celular, dentro do notebook, é corrente contínua. Então, aquela caixinha preta pesadinha lá, transforma a corrente alternada em corrente contínua. Computador de mesa. Computador de mesa você não liga direto na tomada, mas não tem a fonte lá. Alguém já queimou a fonte, uma caixinha, tem um ventiladorzinho lá, grandinho lá. Então ele transforma também corrente alternada em corrente contínua. Ok? Então por quê? Isso aqui acontece na frequência 60 Hz. 60 vezes por segundo ele alterna. Então, de certa maneira, a cada 60 vezes, o ímã aproxima e o ímã afasta. O ímã aproxima e o ímã afasta por segundo. É assim que é produzida toda a corrente elétrica que nós consumimos, basicamente. Ok? Pessoas, é isso. Espero que tenha sido interessante, aprender alguma coisa e leve isso para a vida de vocês. Ok? Da minha parte é isso. Espero que alguém quer perguntar alguma coisa. As tarefas, acho que eu vi lá no fórum, está tranquilo, nenhum ponto. Sobre a web de hoje, basicamente, eu não vou perguntar praticamente nada na prova, tá? Talvez uma pergunta meio bobinha, assim, do que eu falei hoje, mas coisa bem superficial, tá? Vai ser mais lá da web anterior. Ó, lembra lá dos circuitos em série, paralelo lá, que a corrente elétrica vai lá, se divide, lembra aquela história? Eu estava lembrando agora. Aquilo é tudo corrente contínua, tá bom? Você podia fazer aquelas equações de corrente alternada? Até pode, só que é bem mais complicado. Para começo de conversa, você coloca seno e cosseno lá, as contas ficam gigantescas lá, não é objetivo lá. Só quem trabalha com aquilo lá na parte de engenharia, na realidade não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim. Na parte de engenharia de materiais, assim, engenharia eletrônica, para você criar, de repente, uma calculadora, um computador, coisa bem mais complicada, que não vem ao caso de uma graduação. Mesmo em graduação em física, eu estudei aquilo lá, lógico, aprendi a fazer assim, mas não tão avançado, porque não ia produzir um equipamento científico dessa área. Tá? Não vai ter, não. Tá? Teve um caso muito complicado no passado. A única coisa que vai poder usar na prova é o formulário que vai ser fornecido na própria prova. Tá? Não pode levar nada. Formulário e calculadora básica. Não pode usar celular na prova, né? E agora a prova anterior lá. Não pode usar celular, as calculadoras logicamente avançadas, calculadora trivial lá, aquelas Cássios basiquezinhas, né? E o formulário necessário vai ter... Pessoal, olha aqui, uma dica para vocês. Então, não sei se a dica ainda vai ajudar. Na minha opinião, vai ajudar vocês, mas nas outras eu não sei. Pessoal, essa história que o formulário é fornecido na prova, não precisa estudar, essa é a pior besteira que um aluno pode imaginar, tá? Aí chega e não sabe usar a equação. Uma coisa é você lembrar lá, ó, se o R vai embaixo e vai em cima, alguma coisa assim, né? Mas saber usar ela é fundamental. E o formulário lá vai ser trivial, não vai ter passo a passo lá, não. Você vai ter que saber, basicamente, você, de certa maneira, vai ter que saber decorar o formulário. Né, como usar ele? Lógico, aqui eu não sei se o R multiplica ou divide, né? Daí isso vai ter lá, mas, né? Basicamente lá, aquela equação U igual a R vai ser usada, né? A força lá, você não sabe se é D ao quadrado D, isso vai ter no formulário lá da lei da força elétrica lá, né? Então é coisa trivial. Agora, se não vou estudar porque vai ter formulário na prova, por favor, não vão nessa, porque vão cair do cavalo. Beleza? É isso, pessoas. Obrigado pela participação, certo?
Bom final de tarde, bom final de semana e qualquer coisa chama a gente no fórum, tá? Como eu falei para vocês, eu tenho uma pergunta, esqueci de perguntar aqui para o Guilherme, do técnico aqui. A outra web já está disponível lá no fórum, na plataforma para consultar? A web 1, tá ou não? Alguém chegou a olhar lá? Ele tinha me falado, que legal. Então levou 2 semanas, uma semana e pouco, né? Então bem provável que essa web também vai estar lá para os demais assistirem. Novamente, obrigado, uma boa tarde, até a próxima. Qualquer coisa, chama a gente no fórum. Obrigado pela participação.